Se eu te mostrasse essa peça, você diria que essa pessoa tem talento para pintura? E se eu te mostrasse essa outra peça aqui, você acharia que essa aqui tem mais capacidade que a anterior? E se eu te falar que as duas pinturas são da mesma pessoa, você acredita? Pois é, anos atrás eu também não acreditava que eu podia sair dessa para essa. Sim, as duas pinturas são minhas. Incrível, né? E se eu pude chegar até aqui, você também pode. A pintura perfeita é para você. Olá, meu nome é Simone e estou aqui para te mostrar como você pode alcançar uma pintura de excelência fazendo com que os seus trabalhos sejam inesquecíveis. E nesse vídeo você vai entender qual o método que eu uso para chegar nesses resultados tão perfeitos e que enchem os olhos. Você vai entender como a pintura pode ser simples e objetiva e ainda assim fazer com que você produza trabalhos com detalhes e acabamentos de alta qualidade. Aqui você vai se tornar uma artista completa, confiante, independente e com trabalhos incríveis. E não importa se você já pinta ou se você ainda não conhece os encantos que a pintura premium traz, se você pretende usá-la como hobby, como terapia ou até mesmo se profissionalizar nela usando a pintura para obter renda extra, ou se você quer montar ou ampliar o seu ateliê, esse método vai ajudar você que quer aprender a pintura em madeira, mas não sabe por onde começar. E se você acredita que só pinta com excelência quem tem dom ou talento, fica aqui comigo que eu vou te mostrar que você está equivocada nisso. Lembra lá da primeira foto que eu te mostrei no começo desse vídeo. Ou você já sabe pintar, mas você tem alguns bloqueios artísticos, como ansiedade de ver logo a peça pronta, medo de errar, falta de apoio das pessoas à sua volta. Esse vídeo vai te ajudar. E pode ser que você já entenda que uma pintura perfeita necessita de sequências, mas você não sabe qual o próximo passo que você precisa dar. E funciona também para quem sonha em desenvolver um estilo próprio que torne o seu trabalho reconhecido e admirado. Ou ainda é para você que é apaixonada pelas sombras e luzes que essa pintura traz, mas você não domina as técnicas que geram essa delicadeza e essa profundidade que dá vida a esse estilo. E se você acredita que você não tem tempo suficiente para se dedicar à pintura, esse método também funciona para você. Então, se você se identificou com algumas dessas situações, eu te convido a ficar comigo aqui até o final. Eu vou te ensinar como alcançar a pintura perfeita usando uma tríade artística que trabalha todos os comportamentos que te levam a aprender a pintar de uma maneira mais eficiente. E antes de eu te falar que o método funciona, eu quero então te mostrar isso, como ele ajuda as minhas alunas, algumas alunas que estão comigo inclusive há mais de 16 anos, como a Regina. Cada uma delas pinta por um motivo, mas todas elas têm uma paixão comum, que é se sentir capaz, realizadas e com a certeza de que elas podem alcançar uma pintura perfeita. Meu nome é Regina Cocurossi, eu tenho 63 anos, eu fui professora, fui comerciante e hoje eu sou aposentada. O meu primeiro contato com a pintura foi em 2005. Eu cheguei no ateliê e fiquei encantada. Mas aí, depois de ver tudo e tal, eu virei para ela e falei assim, ai, morro de vontade de aprender a pintar. Mas eu não tenho talento. Aí ela fez para mim assim: ah, mas não é uma questão de talento. Pintura é uma questão de técnica. E aí eu resolvi tentar. E estou até hoje. São 16 anos que eu estou pintando com a Simone. É muito bom pintar. Eu fazia terapia, fiz terapia durante 10 anos e larguei a terapia por conta da pintura, porque eu consigo me desestressar, eu consigo manter o foco, eu aprendi a ter mais foco nas minhas coisas. Você, quando está pintando, você desliga e esquece do mundo. É como você lavasse a sua alma. Quando você está vendo toda coisa se desenrolando, você não tem ideia, quer dizer, você tem ideia porque você vê a pintura dela, mas assim, você acha que, ah, não, eu não vou chegar àquele final, aquela coisa linda no final, e você chega. É maravilhoso, o sentimento é o melhor possível, é um prazer você ver a sua peça realizada e linda. Eu acho que isso não tem preço. Olá,
Meu nome é Cláudia Maria, tenho 50 anos, sou professora de Geografia na rede pública aqui do estado de São Paulo. Faço tratamento contra depressão e transtorno de ansiedade generalizada desde os meus 40 anos. E numa das consultas com o médico, em que eu relatei que estava com problemas para me concentrar na leitura, para prestar atenção numa conversa, ele me pediu para que eu fizesse como forma de terapia, alguma atividade que me desse prazer. Eu acabei escolhendo a pintura em madeira. Então, a pintura em madeira, para mim, é como uma terapia que me ajuda na concentração, me dá poder de concentração. E tem muito mais depoimento das alunas aqui nessa página que você está, e aí eu recomendo você a ver o resultado delas, como elas são mais confiantes na hora de pintar e como hoje elas alcançaram resultados que elas nunca acreditaram que elas seriam capazes. Então eu não sei se você já me conhece, mas se você não me conhece ainda, muito prazer, o meu nome é Simone Lhem e eu sou artista e criadora do método Arte Poder, um método que eu uso para alcançar uma pintura de excelência, que eu trago nos meus trabalhos e que hoje é uma grande referência no mercado do artesanato. Eu sou formada em comunicação social e também sou certificada em arte terapia e inteligência emocional. E muita gente me pergunta como que eu comecei na pintura e como é que eu vou poder te ajudar a alcançar a pintura perfeita, um resultado de alta qualidade que eu chamo de pintura premium. Então eu vou te contar como eu cheguei até aqui para você entender o porquê eu fiz esse vídeo para você. Na verdade, eu sempre fui envolvida com arte desde muito cedo. Com 16 anos eu fui contratada pela editora Globo para pintar revistas em quadrinhos da Mônica e do Cebolinha. E aí eu fiz colegial de publicidade e me formei produtora editorial na faculdade. Depois eu fiz fotografia também, então eu sempre estive ligada à arte de alguma maneira. E aí existia uma época que eu estava muito insatisfeita no meu trabalho. Nessa época eu fazia diagramação de livros na editora Moderna. E aí eu também estava insatisfeita no meu casamento. E nessa época eu tinha uma amiga, a Rita, que tinha um bebê de 8 meses de vida e ela tinha acabado de ficar viúva com esse bebê de colo ainda. E aí, numa dessas conversas, ela contou que ela tinha começado a pintar e falou que aquilo estava ajudando ela a passar por aquela fase triste. E aí ela falou: "Sim, quer ir comigo conhecer o ateliê? Né? Já que você anda meio estressada, meio desanimada, acho que isso vai te ajudar a te distrair." Então ela me levou num ateliê, e na época tinham pouquíssimos, e eu fiquei encantada. Lógico, ateliê sempre é lindo, né? E aí eu fiquei animada para aprender a pintar, mas eu não tinha pretensão de nada, né? Pretensão alguma. Eu queria pintar umas coisinhas só para me distrair mesmo, totalmente como terapia. Então eu desenhei um espantalhinho e esse ateliê cortou para mim e eu pintei, bem simples, só com o conhecimento que eu tinha lá da época dos quadrinhos. E eu comecei depois a fazer algumas peças, aos pouquinhos, do meu jeito. Só que minha cunhada começou a pedir para eu fazer de encomenda. E eu achei que eu precisava então de algumas aulas de pintura, porque até então eu fazia só para mim, por hobby, né? Mas não dava para ficar naquilo, porque eu nem tinha coragem de cobrar, porque eu não tinha segurança do resultado, então eu não achava justo por preço. Então eu decidi fazer algumas aulas, e aí eu fiz bem poucas, porque eu não entendia o processo da pintura. Eu achava muito ruim demorar várias aulas para fazer uma única peça. Eu não entendia que o conhecimento tem muito mais valor do que a peça em si. Eu não sabia apreciar o processo na época, então eu ficava ansiosa para acabar logo aquela pintura, eu ficava ansiosa porque eu estava gastando dinheiro, ansiosa para fazer outra peça logo. Ou seja, tudo que o artesanato se propõe a trazer para a gente em ganho emocional, eu nem prestava atenção. Eu saía da aula mais ansiosa do que quando eu entrava, era essa a verdade. Mas de qualquer forma também, na aula eu aprendia praticamente só a pintar e não o porquê pintar daquela maneira. Eu não sabia o porquê de tal coisa, eu sabia apenas copiar essa coisa. Então, onde dava para eu copiar, ótimo, eu até copiava, mas no geral eu não conseguia fazer mais nada além daquilo quando eu tentava fazer em casa sem a ajuda das professoras.
E aí foi quando na editora surgiu um corte em massa, então eu aproveitei toda aquela situação e eu pedi para eles fazerem um acordo e me mandar embora assim mesmo. O marido quase me matou, super desaprovou a minha decisão, mas apesar de eu me ver sozinha, eu tinha um sonho e eu queria fazer ele acontecer. Além de que eu sou uma pessoa muito enérgica, eu sou muito acelerada e eu percebia que a pintura me tirava totalmente desse estado. A pintura me relaxava, né? Me acalmava. Bom, no fundo eu sabia que eu queria focar e viver do artesanato, mas faltava o empurrão que a demissão me deu então. E aí eu aluguei uma casinha para ser meu ateliê e eu já tinha abandonado a aula de pintura já fazia um tempo. Mas aí eu me lembrei de tudo que eu tinha aprendido nos cursos de desenho artístico que eu fiz na adolescência, nas aulas de arte, na faculdade, e eu comecei a estudar e desenvolver um método para eu tentar me virar sozinha, para que eu pudesse pintar os meus próprios projetos e criar um estilo que tivesse técnicas diferenciadas. Então eu fui aos pouquinhos fazendo testes e eu desperdicei muito material nessa época. Gente, hoje com toda a informação disponível na internet, ainda assim tem muita gente perdida, sem saber que material comprar, como unir as técnicas, qual a sequência correta da pintura. Imagina então 20 anos atrás, né? Não tinha internet naquela época. Então todo o acesso a materiais e tutoriais eram super difíceis. E aí essa passou a ser a minha primeira preocupação antes de querer ver a peça pronta. Eu passei a me preocupar primeiro com o processo da pintura, porque era nesse processo que eu percebia que eu relaxava, que eu aprendia melhor, e esse processo era o que ampliava o meu conhecimento a cada dia. E a peça pronta era só o resultado então desse processo. E aí foi então quando eu resolvi levar o meu trabalho para expor na maior feira de artesanatos no Brasil, a Mega Artesanal, em 2006. E foi nessa feira que eu vi o meu sonho sendo realizado, o meu trabalho sendo reconhecido e fazer valer a pena a minha decisão lá atrás. Pensa, hoje estudando dados, são mais de 8 milhões de brasileiros que se dedicam ao artesanato e muitas dessas pessoas vêm visitar a feira. E eu não tinha ideia do tamanho daquilo, mas principalmente do que o meu trabalho ia causar nas pessoas. E nessa feira foi quando a minha vida mudou, né? Completamente. Eu tinha na época umas 4, 5 alunas e eu passei a ter mais de 90 alunas presenciais semanais. Eu tinha fila de espera com mais de 300 pessoas. Foi uma mudança muito brusca na minha vida, né? Na minha história com a pintura. E aí, as pessoas, por conta da feira, passaram a conhecer o meu trabalho e começaram a vir fazer aulas comigo, por causa dessa pintura que eu faço, que é cheia de processos, que tem muitas técnicas, que tem um resultado perfeito, de alta qualidade. Professoras que já eram renomadas e de quem eu era fã, elas vinham ser as minhas alunas, coisa que eu jamais ia imaginar quando eu comecei. E aí foi então que nasceu de fato a Teco de Cacareco, que hoje é uma grande referência nesse mercado da pintura em madeira. Já são praticamente 20 anos de profissão e desde então eu já dei diversos workshops no ateliê pelo Brasil. Eu tenho várias alunas que estão satisfeitas por conseguirem aplicar o meu método com facilidade e hoje elas são realizadas por alcançarem uma pintura perfeita. E hoje eu vivo 100% da pintura, que é um trabalho que me proporciona muitas realizações pessoais e materiais também. Eu pude fazer viagens que eu sonhava, incluindo visitar por 2 anos seguidos a famosa feira de pintura em Ohio, nos Estados Unidos, de onde eu pude trazer ideias e conhecer materiais diferentes para pintura. E eu pude perceber também, nesses anos todos, que muitas vezes a pintura me trazia alunas, não só pelas técnicas em si, mas por tudo que a pintura representa e traz de benefícios. Essa sensação de ser capaz, de ampliar a nossa autoconfiança. A pintura une as pessoas por uma paixão comum, onde elas podem trocar experiências, podem compartilhar as suas fraquezas e conhecer histórias como as suas, né? Podem se apoiar, criar amizades. Ou seja, eu sempre acreditei que se tornar uma artista completa é fruto de toda a nossa vivência na arte e não somente da quantidade de técnicas que a gente aprende e acumula. E aí então eu quero mostrar para vocês o salto que a minha pintura deu. Antes eu só sabia pintar desse primeiro jeito.
Hoje eu posso escolher qual dos dois jeitos eu quero pintar e isso me traz uma sensação de conquista, de ter alcançado o meu objetivo. E o melhor de tudo é ver as minhas próprias alunas conseguindo isso também, né? Essa evolução na pintura. A minha evolução é consequentemente a delas e isso é o que faz todo esse método ser eficiente. Se você nunca ouviu falar na pintura premium, então eu vou te explicar um pouco mais sobre ela. Na verdade, eu comecei anos atrás pintando um estilo que é muito conhecido como pintura country. Mas, como eu disse, eu fui desenvolvendo técnicas exclusivas, eu fui aprimorando, fui misturando outros estilos e fazendo com que a minha pintura tivesse uma identidade própria, que hoje é referência no mercado por conta dessa característica única. Eu consegui criar um método onde eu diferencio o meu estilo de tudo que existe hoje em termos de pintura. Então, na verdade, eu pinto um estilo Simone Lien, né? É muito pessoal, tem a minha identidade nela e por isso eu chamei de pintura premium. E conforme eu fui me aprofundando nessa arte, eu percebi que grande parte da evolução da aluna está em fazer com que ela tome consciência de que muitas vezes ela não consegue alcançar uma pintura perfeita porque ela tem alguns bloqueios artísticos que a impedem de avançar. Então agora eu vou te ensinar sobre tudo isso, sobre a trilogia artística do meu método. Bom, nesses anos todos que eu já pinto, e lembra que eu falei que eu fui desenvolvendo um método próprio, eu fui percebendo que a partir do momento que eu entendesse como funciona, por exemplo, uma incidência de luz na pintura de uma maçã, eu poderia transpor esse conceito para tudo que fosse redondo igual. Abóboras, bolas de Natal, guizos. Repare que a mesma incidência, os mesmos conceitos de luz e sombra podem ser usados em todas essas pinturas, já que elas retratam uma esfera. Então, se a gente estudar os conceitos da esfera, quando a gente for pintar coisas redondas iguais a ela, a dúvida da posição das luzes e sombras não vai existir mais. Concorda? O que vai modificar, no caso, é a posição dessa luz, de onde ela incide, da direita ou da esquerda, luz natural ou artificial. A direção muda, mas o conceito é o mesmo sempre, para tudo. Percebe essa transposição de conceitos para peças diversas? É isso que faz com que a gente consiga produzir as nossas próprias peças. Principalmente quem tem ateliê e precisa dar aulas, vender encomendas, é super importante, né? Poder aprender alguma coisa que você possa replicar em peças diferentes e ampliar o seu portfólio. E aí também, além de perceber que essa incidência pode ser usada para mais de um elemento, eu também fui percebendo que existiam outros tipos de incidência e que então cada uma delas ia ser usada dependendo do aspecto que eu quero dar para a minha pintura. No estudo de incidência de luz e sombra em uma moeda, por exemplo, que é diferente da esfera, a percepção de volume também é totalmente diferente. Então é preciso que se conheça os conceitos para que a gente saiba o momento certo de usar cada um deles. E quando eu ensino esses e outros tantos conceitos de volume aqui para as minhas alunas, porque esse assunto é bem amplo, fica muito mais fácil delas darem andamento nos projetos delas, né? Onde elas conseguem desenvolver uma autonomia maior de estilo, passando a criar as peças próprias, porque agora elas sabem o propósito das técnicas e onde elas podem ser usadas, entende? Uma outra coisa também que eu inseri na construção do meu método é o entendimento sobre as escalas de cores, o porquê que as escalas de tons funcionam de certa maneira, e isso facilita eu criar os meus próprios projetos, a de pintura de roupinhas, caixinhas de chá, de costura, porque a partir do momento que você aprende as combinações existentes, de qual cor você pode partir a sua combinação, fica muito mais fácil de você achar os tons que se harmonizam na sua peça. E você explora liberdades diversas de combinação. Então, eu passei a ensinar que você pode combinar cores partindo de um gosto pessoal por um determinado tom, como você pode combinar toda uma composição partindo da cor nata original de um certo elemento. Por exemplo, se você vai pintar uma peça onde tem girassóis, concorda que você não pode simplesmente mudar a cor dele? Então você vai encontrar combinações a partir da cor amarela dele. Diferente se eu for pintar uma roupinha, que aí eu posso ter tons que são determinados pelo meu gosto pessoal ou pelo gosto pessoal de uma cliente que te pede uma encomenda. Enfim,
eu fui aprendendo a fazer cada combinação de cor necessária para me atender em cada caso. E quando você vai pintar peças próprias, isso é imprescindível saber. Isso faz a diferença na harmonia da sua peça. Então, nessa construção do meu método, anos atrás, eu ia treinando, testando. Por exemplo, quando eu ia pintar uma maçã, em vez de buscar a pintura de alguém, um tutorial de alguém, eu pegava uma maçã de verdade e eu estudava a forma, as nuances dela, como eu podia conseguir chegar na textura que ela tem, que materiais eram necessários para que eu pudesse reproduzir aquilo na minha peça. E hoje eu ensino isso para as minhas alunas, o processo de observação. Você vai pintar um tricô? Pegue uma blusa de verdade, né? Analise o formato dos pontos, o tamanho deles em relação à blusa. Analise a textura da lã, o encaixe dos pontos, áreas de sombra e luz, porque aí fica muito mais fácil transpor isso para a peça pintada. Então, o estudo nunca acaba, é muito conceito, tem muita didática. E quando eu passei a dar aulas, eu comecei também a perceber erros básicos das alunas, que pode ser que também você erre, porque eu mesma errava antes do meu próprio método. E eu vou te falar pelo menos 3 erros que eu considero super importantes. Inclusive assim você já aprende agora a maneira correta e para de errar hoje mesmo, tá? Sabe quando você aprende, por exemplo, a técnica da luz e sombra seca? Quem aqui já aprendeu? É uma técnica extremamente importante na pintura em madeira. A gente usa praticamente em todas as peças, mas a maioria das pessoas aprendem errado. E como é essa forma errada e como é a forma correta, então, de fazer essa técnica? Bom, a maneira errada é onde todo mundo te ensina a tirar todo o excesso de tinta em um papel e só depois ir para a peça. Eu sei que a maioria aprende assim e você já deve ter percebido, se você já fez essa técnica, e principalmente se você já errou essa técnica, você deve ter percebido que ao fazer isso, provavelmente você abriu um buraco na técnica. Ficou um redondinho ali, formando uma auréola com um buraco no meio, não é? Eu imagino que você já fez isso na sua peça e é bem difícil consertar isso depois. Porque concorda que se você tirar todo o excesso de tinta em um papel, o que vem para sua peça é um pincel seco com pó de tinta seca que não adere. E que inclusive a luz seca some tudo depois que você enverniza. Agora que eu te falei, pode parecer óbvio, mas eu acredito que talvez você nunca tenha pensado nisso. Então eu vou te ensinar a maneira correta de fazer essa técnica. Em vez de você tirar toda a tinta, você vai tirar o suficiente, você vai aplicar sem esfregar, porque se tem tinta no pincel, você não precisa apertar ele, certo? E você vai fazer movimentos suaves, porque você precisa que essa técnica tenha um degradê controlado. E para isso, você precisa manter essa parte da mão apoiada, senão você acaba cansando e pondo pressão na sua pincelada. Faz um teste aqui comigo. Pode ser até com uma caneta mesmo. Faz de conta que é o pincel. Percebe que existe uma tensão no braço se essa mão estiver alta enquanto a gente pinta? Agora abaixe a mão e apoie essa parte aqui na peça. Percebe que o estado da sua musculatura do seu braço é outro? Agora de relaxamento da sua mão, do seu cotovelo e do seu ombro? Isso influencia totalmente na sua pincelada e no seu degradê. Você consegue perceber que não é só pintar por pintar? Por isso que eu falo que é muito importante que você saiba o porquê você está pintando daquela maneira. Então, toda vez que você pensar em apertar a sua pincelada para a tinta aderir na sua peça, lembra de mim aqui, te alertando que o pincel sem tinta não pinta. Lembra desse nosso teste onde você apoiando a mão, você deixou o seu braço totalmente relaxado, porque aí você consegue controlar a técnica, certo? E outra coisa que eu percebo também entre as alunas é que elas têm dificuldades em entender qual cor usar como sombra. E eu percebia que mesmo as professoras que vinham aqui se especializar, que elas borravam muito a sombra na peça por conta disso. Elas usavam uma cor clara de fundo e na sequência elas partiam para uma cor escura de sombra, sem etapas, sem escala. E a probabilidade disso manchar é gigante. Além de que isso não gera volume na peça. Existe uma escala de tons, que eu chamo de escala de saturação, que diz que se você tem uma cor muito clara no fundo, você não pode pegar uma muito escura e já partir para fazer a sombra. O salto que existe na escala cromática dessa nuance precisa ser seguido.
Então, quando você tiver uma peça assim, vai colocando cores mais próximas como sombra, 1 ou 2 tons só mais escuras. Faz essa primeira sombra, aí coloca um outro tom mais escuro, faz mais uma sombra, até chegar no tom que você quer. Isso evita que você manche a sua peça. E além disso, isso é o que produz volume nela, né? É o que dá o aspecto tridimensional dela. Aqui você precisa, inclusive, saber o estudo do volume, lá da esfera que você aprendeu agora há pouco, para inclusive saber que a largura de cada tom na sua sombra precisa ser diferente. Porque se você sobrepuser os tons no mesmo tamanho, aí você não consegue o efeito tridimensional, porque uma cor anula a outra se ela for da mesma espessura. Aí outra dificuldade que as alunas também têm, e aí eu pego no pé delas, é em relação ao manuseio e conservação dos pincéis. E aí o que eu vejo de pincel que o povo larga na água, achando que está fazendo certo, ou lava certinho, mas deixa ele secar cheio de água na virola. Virola é essa parte de metal aqui. Você sabia que é isso que abre o seu pincel, que deixa ele todo aberto e que acaba com a cerda dele? É a água que estraga o seu pincel. Então eu vou te ensinar a maneira correta para você não estragar mais os seus pincéis. Então você lavou, pincel todo lindo, você vai tirar toda a água da cerda em um paninho ou num papel. E aí você arruma as cerdas com os dedos mesmo antes de guardar. É a água que você deixa nele que abre as suas cerdas. Então, tira a água. Assim você não estraga o seu pincel com o passar do tempo. E aí agora eu quero que você preste muita atenção aqui novamente. Lembra que eu falei que parte da evolução da aluna está em fazer com que ela descubra possíveis bloqueios que ela tem e que isso é o que impede ela de começar ou de evoluir na pintura? Então, por exemplo, eu recebo inúmeros comentários de gente nas mensagens ou nos posts que acredita que você só consegue aprender a pintar se tiver dom ou talento para isso. Ou então tem medo de errar a técnica, medo de estragar o material. A verdade é que existe uma série de bloqueios pelos quais as pessoas se deixam influenciar antes mesmo de tentar pintar. E vocês aprenderam só aqui nesse vídeo rápido uma série de técnicas e instruções que vocês entenderam perfeitamente, não foi? Porque não é preciso dom ou talento para aprender a pintar. É preciso uma metodologia simples, com explicações que facilitam e que vão direto ao ponto, como as que eu ensinei aqui para você. Ou seja, existem inúmeros benefícios que o artesanato pode trazer para a sua vida e que você pode usufruir deles todos se você aprender a desbloquear aquilo que impede você de começar ou de evoluir. E entendendo que a aluna não tem essa compreensão, foi onde eu decidi propor essa amplificação de consciência, de fazer com que a aluna entenda que se antes de pintar ela cuidar primeiro desses bloqueios artísticos, aprender como solucioná-los, quando chegar na hora de pintar, o aprendizado dessa aluna vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais proveitoso e com certeza vai trazer resultados muito mais rápidos e cada vez melhores. O princípio básico que eu ensino hoje é a conscientização de que, mesmo se trabalhando apenas técnicas, ainda assim, cada fase do aprendizado promove o desenvolvimento das nossas habilidades artísticas e traz inúmeros benefícios que a gente nem sempre se dá conta. Por exemplo, quando você aprende as técnicas da pintura que são introdutórias, que são as técnicas que são iniciantes, elas geram destravamento e aumento da nossa autoconfiança. As técnicas conceituais, como as que eu ensinei para vocês, da explicação lá da esfera, que são didáticas, elas ativam a concentração, o foco, o comprometimento. As técnicas de treinamento, né, que são as técnicas práticas, como eu ensinei, por exemplo, lá do exercício da luz e sombra seca, que vocês viram que não pode apertar o pincel e tem que deixar o braço apoiado, essas são práticas. Elas desenvolvem a coordenação motora fina e o raciocínio. Parte de passo a passo, que é quando a gente pinta mesmo, né, quando a gente segue um tutorial, ou a gente tem a capacidade de explorar a nossa criatividade para a nossa peça ficar linda, para a gente poder enfeitar a nossa casa, para a gente poder presentear, essa parte da pintura traz relaxamento, divertimento, bem-estar, ativa a nossa sensação de capacitação individual. Então, diante disso, eu construí 3 pilares dentro desse processo de se alcançar a pintura perfeita. Eu construí uma metodologia onde absolutamente qualquer pessoa consegue seguir
e completar tranquilamente a dinâmica que é proposta. E na primeira fase, que é o primeiro pilar do método, é onde você detecta esses possíveis bloqueios artísticos no intuito de modificá-los. E é nessa primeira fase que você aprende que existe em você essa possibilidade de solucionar essas inseguranças antes mesmo de chegar na pintura. Para quando você chegar efetivamente na hora de pintar, que é quando você entra então no segundo pilar do aprendizado da pintura, você possa aproveitar melhor esse momento da arte, né? Com autoconfiança, com muito mais relaxamento. Mas para chegar aqui, são alguns passos, e eu percebo que o passo mais difícil na jornada é o primeiro. Mas você só precisa dar o primeiro passo, e os outros vão te acompanhar. O primeiro degrau é sempre mais difícil mesmo. Então eu pensei, por que não ajudar gratuitamente aqui nessa aula as pessoas a darem esse primeiro passo, que é se conscientizar de que existem vários benefícios na pintura, em fazer com que ela seja um estilo de vida, em trazê-las para os seus dias de forma leve, de forma simples. Não é da noite para o dia não essa evolução, tá? Ela pode ser mais rápida? Pode. Muito mais rápida do que foi para mim. Inclusive, essa é a minha proposta para você, encurtar o seu caminho e fazer com que você atinja resultados de alto nível muito mais rápido do que eu, que você desperdice muito menos tempo, muito menos material e principalmente muito menos dinheiro do que eu desperdicei. Mas você vai precisar seguir uma metodologia para que isso aconteça, certo? Então aqui eu te expliquei em poucos minutos alguns dos pilares do meu método. Aqui a minha intenção é te ensinar os primeiros passos desse caminho, mas a jornada toda, até a pintura perfeita, só depende de você. É você que vai decidir viver a arte como um todo, fazer da pintura perfeita uma filosofia de vida. E essa filosofia eu chamei de vivenciar-se. E a filosofia vivenciar-se trata disso, de entender que você é capaz, de que você pode sim aprender a pintar peças lindas e de que talento é só um nome que a gente dá para o resultado da nossa dedicação. Então, se você quiser se aprofundar mais, se você quer alcançar todos esses benefícios, aprender a pintar essas peças incríveis, eu tenho um método único que vai te ajudar em tudo isso, que é o Arte Poder. E agora você pode participar dessa vivência artística. Aliás, todo o fundamento do método está baseado no poder. Por isso o nome Arte Poder, porque a gente pode tudo o que a gente quiser, se a gente quiser de verdade. E um dos principais fundamentos do método é a decisão. O decidir é a primeira etapa de todo um caminho que te leva até o seu objetivo. Sem decisão você não chega a lugar nenhum. Então agora você pode começar se comprometendo com você mesma, decidindo pelo seu crescimento artístico e se inscrevendo no método Arte Poder. E se você ficou interessada, então eu vou te explicar como que funciona o método e o que você vai encontrar nele. Então, como eu falei, Arte Poder é o nome que eu dei a um método onde eu vou te ensinar como trabalhar os 3 pilares da tríade Praxis, que é uma trilogia formada por desbloqueio artístico, mais técnicas didáticas da pintura e que resultam na pintura premium, na pintura perfeita. Então, logo que você faz a sua inscrição e entra na plataforma, você já encontra um caderno completo de orientações para você aprender como acessar o seu curso de uma maneira prática, para você entender como vai ser a sua experiência dentro da plataforma, como você acessa cada menu, cada arquivo, cada link. É um guia completo para você não ficar perdida ali dentro do método assim que você chegar nele. Você também encontra, assim que você acessar o método, um mapa mental para você acompanhar todo o conteúdo que você vai aprender e entender a relação entre eles. Então, nos primeiros módulos, nós vamos fazer exercícios de consciência e de desbloqueio. Eu vou te mostrar os erros que a gente comete com relação aos nossos comportamentos na pintura, como você pode destravar esses possíveis obstáculos que impedem você de produzir e de progredir, onde eu mostro, principalmente na pintura, como tudo isso atrapalha o seu aprendizado, já que eu vejo muita aluna com medo de pintar, com medo de errar, medo de estragar a peça. Você vai aprender sobre como os tipos de felicidade, de vivências do nosso dia a dia podem ser motivados por meio da pintura. Você vai aprender sobre a psicologia das cores e como elas interferem nas nossas emoções diárias, no nosso aprendizado. Mas para fazer isso, você precisa entender os estímulos que cada cor tem a capacidade de transmitir. Você vai se aprofundar em cada um dos fundamentos do método Arte Poder.
Você vai aprender sobre habilidades vivenciais, nós vamos acompanhar a evolução do seu comportamento e das suas técnicas através do diagnóstico vivencial, inclusive com direito à mentoria minha para quem participar deles. Então você já tem um super bônus lá dentro do módulo, hein? Você vai ter uma aula completa de como você pode aumentar a sua produtividade, vencer a procrastinação, como encontrar tempo para pintar através dos recursos das teorias das tarefas 3Is. Você vai aprender também sobre organização mental e do nosso espaço físico. Eu vou falar como viver a filosofia vivenciar-se. Aqui eu te expliquei como ela funciona, mas lá no método eu explico os valores necessários para que você possa viver essa filosofia de forma contínua. No método Arte e Poder, você vai aprender sobre como lidar com a falta de apoio das pessoas, onde você vai aprender a priorizar momentos só seus para que você possa praticar a pintura. Nós temos um desafio no método, onde você vai treinar o seu comportamento e a prática de rotinas e instauração de hábitos. Então, se você é daquelas pessoas que já comprou um monte de cursos por aí e sempre dá aquela desculpa da falta de tempo para treinar, no Arte Poder você vai aprender a modificar essa situação e fazer da pintura um hábito, até que ele se transforme no seu estilo de vida. Você vai entender como a gente pode qualificar o nosso tempo e encontrar espaço suficiente para encaixar todas as atividades que a gente precisa concluir. Além de tudo isso, tem até uma playlist de 1 hora com sugestões de músicas para você relaxar enquanto você pinta. E uma vez que a gente já vai ter aprendido na primeira parte do método como desbloquear possíveis limitações, então esse aprendizado da pintura vai ser muito mais eficiente, muito mais proveitoso. Então, quando você entrar no módulo de pintura, você também tem guias de treinamento, resumos em PDF, fotos para você ampliar e poder acompanhar, riscos para você imprimir. Eu vou te trazer uma lista dos melhores materiais do mercado, onde você pode comprá-los. Você vai aprender na prática sobre o manuseio dos pincéis, que muita gente acha que sabe usar, como eu comentei com vocês, e no fim comete erros bobos, como aquele que eu expliquei da técnica da luz seca. Eu vou ensinar a preparar desde o início uma peça correta para que o acabamento dela fique de alta qualidade. Você vai aprender sobre concepção básica do desenho artístico, como combinações de cores, perspectivas, simetria. Você vai aprender a arrumar desenhos tortos que você pega por aí, fazer olhinhos simétricos dos bichinhos, que eu chamo de espelhamento. Você vai aprender a dar volume nas peças para que elas pareçam tridimensionais. Você também vai aprender a pintar cabelo das bonecas, que é uma das maiores dificuldades que eu percebo, porque as alunas colocam um monte de cor sem nem saber para quê, sem nem saber para onde ir com aquela mecha. Então eu vou te mostrar que existem as escalas tonais de funções das cores, a direção de cada mecha. Você vai aprender a construir um cabelo e pintar barbas de Noel. Eu vou falar de construção de padrão de estamparia, reflexologia e objetos e incidência de luzes e sombras. E existe um capítulo todo voltado a elementos da natureza, que eu sei que todo mundo ama, como construir guirlandas simples e guirlandas tridimensionais, como fazer veios de madeira, ninhos de pássaros, vários tipos de flores, como construir tipos de topiarias, vários tipos de folhas, inclusive movimentação de folhas para destros e canhotos. Tem um outro capítulo somente de tipos de pelo de bichinhos, onde você vai aprender 8 tipos de pelo, incluindo os texturizados. E você também vai aprender a construção e pintura de rostinhos de bonecas mais humanizadas, que é o meu carro-chefe aqui do ateliê, uma pintura exclusiva que agora eu resolvi mostrar como fazer nos mínimos detalhes. O grande segredo do método Arte e Poder é você aprender todos os conceitos, didáticas e técnicas que vão fazer com que você se torne uma artista completa e faça trabalhos cada vez mais incríveis. Inclusive, o método é progressivo. A cada módulo você já vai tendo resultados, várias conquistas, até alcançar o seu objetivo maior, que é fazer uma pintura perfeita. Então eu preparei esse método para que ele te atenda da melhor maneira possível. Você vai poder assistir online quando puder e quantas vezes você quiser no seu tempo. O acesso ao método é de 2 anos. Se você se dedicar, se você tiver foco e comprometimento, você aprende todo o conteúdo em média de 3 a 4 meses. Ou seja, ainda sobram mais de 20 meses para você rever, praticar e assimilar melhor tudo o que você aprendeu.
Eu vou até te apresentar a Rosângela, que é uma aluna minha que tem inúmeros afazeres no dia. A Rosângela trabalha fora, estuda e tem uma filhinha, e ela sempre encontra um tempinho para se dedicar à pintura, nem que sejam 10 minutinhos por dia. Olá, eu sou Rosângela Ramos, eu tenho 48 anos e sou analista de sistemas. Em maio de 2019, quando eu passava por um momento muito delicado da minha vida, resolvi retomar a pintura e fazer um workshop na Teco de Cacareco. E desde então, nunca mais parei. Meu dia é bem intenso. Eu tenho um trabalho, eu faço plantões, eu tenho uma filha pequena em homeschooling, eu tenho os afazeres de casa, mas eu sei o quão importante é eu reservar um tempo para mim, para eu não ser atropelada pela rotina. Através desses cursos, hoje eu consigo pintar uma peça sozinha dentro da minha própria casa. E também a Eliana, que em apenas 18 dias evoluiu demais a sua sombra na pintura, que é uma grande paixão e a maior dificuldade de quem quer aprender esse estilo. Mas com o método Arte Poder e o meu suporte particular, ela chegou rápido em um resultado incrível. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu tenho 56 anos. No country eu sou iniciante. Eu me inscrevi no método porque eu quero aprimorar a minha pintura. O treinamento está me ensinando, está me mostrando que eu sou capaz e que o método funciona realmente. Além disso, no método Arte Poder você pode ficar tranquila, você tem suporte particular comigo em todas as suas postagens na nossa comunidade secreta de alunas lá no Facebook, onde eu vou esclarecer pessoalmente todas as suas dúvidas, eu vou dar as orientações para a sua melhora, para que você alcance uma pintura perfeita. E você pode até achar que o método não é para você, ou que você ainda é iniciante demais, mas é justamente o que eu vou te mostrar, que a sua dedicação e um método assertivo é que vai te trazer a capacidade de pintar peças como essas, porque você vai aprender cada passo desde o comecinho ou aprimorar aquilo que você já sabe. E se você ainda está em dúvida se esse método é para você, imagina que eu tenho alunas que vêm de longe, de outros estados, alunas que pegavam ponte aérea e voltavam no mesmo dia para casa, aluna que vinha de ônibus e descia em rodoviária com mala de viagem, tudo para fazer aula presencial. E a aula presencial, além de ser uma única vez na semana, se a aluna falta, ela simplesmente perde essa aula. Então você não vai precisar nem se locomover, nem ter esses custos altos de viagem, de alimentação. Você não perde o conteúdo porque você pode rever quantas vezes você quiser e precisar dentro do seu período de acesso. Eu sou a Kátia Lúcia Bastos, tenho 57 anos, vim morar no Rio de Janeiro, já estou aqui há 20 anos e chegando aqui, essa questão de muita informação, e aquela coisa toda assim, então comecei a desenvolver uma ansiedade monstruosa, uma depressão muito grande e pá, onde foi que eu me tratei? Psiquiatra, que me indicou que eu procurasse alguma coisa que me deixasse mais tranquila, mais serena, e assim foi. Foi quando eu fui na primeira Mega e encontrei o stand da Teco de Cacareco, Simone Lê, que eu fiquei apaixonada. Eu aprendi tudo que eu posso e quero com a Simone. Ela faz você buscar dentro de você aquilo que você acha que tem uma dificuldade imensa e você não tem. É só uma questão de você se disciplinar e ter a pessoa certa para lhe ensinar da forma correta, de uma forma que você entenda e que você absorva aquilo para a vida toda. Porque uma vez que você aprende com a Simone Lê, você não esquece jamais. Eu não podia estar em contato físico com a Simone Lê, mas eu podia estar com ela na tela e tirar todas as minhas dúvidas. Os conteúdos são perfeitos, é muito bom, o investimento só lhe engrandece, conhecimento nunca é demais. E eu quero também um dia poder ver você tendo resultados como esses, mandando seus prints na nossa comunidade de alunos, mostrando a sua evolução, mostrando como você se sente mais confiante e como agora você faz parte da pintura premium, com peças lindas de encher os olhos. Então, para eu te dar mais um incentivo, quando você se inscreve no Método Arte Poder, você ganha super bônus.
Ao se inscrever, você ganha o ingresso para a nossa comunidade Arte Poder no Facebook, onde você vai poder postar as suas dúvidas, os seus treinamentos, os seus resultados e interagir com as suas amigas de curso. Você ganha 6 aulas extras com temas variados da pintura premium, temos análises de conteúdo e de treinamentos, cupons de desconto em cursos avulsos, ou seja, além do método Arte Poder, você ainda ganha uma comunidade 100% interativa para te trazer aquela motivação de praticar tudo que você aprender. E aí, mais bônus ainda, você ganha ao se inscrever mais alguns materiais didáticos cheios de técnicas, que são 2 apostilas digitais fotografadas e outra apostila descritiva. Por quê? Porque além do modo online, eu ainda vou te ensinar a entender outras formas de aprender e que são muito importantes também. Nem sempre você vai ter curso online de tudo que você procura. Muitas vezes as informações estão em forma de texto, de revistas. Então é importante você se familiarizar com esse tipo de conteúdo escrito também, porque aí nada mais vai ser empecilho para você alcançar a pintura perfeita. Você também vai ganhar uma apostila de riscos de modelos de olhinhos, boquinhas e narizinhos para você criar e compor as suas bonequinhas e os seus bichinhos. Você também tem, ao final do curso, a chance de emitir o certificado de conclusão de curso livre na área de artes manuais, fundamentado no método Arte Poder. Excelente, né? Ah, e uma coisa importante é, como é que eu recebo o meu curso? Como eu te falei, o curso é 100% online e você vai assisti-lo direto na plataforma. Mas para isso você precisa de um acesso pessoal. Então assim que você se inscrever, a confirmação de compra com o botão de acesso à plataforma chega lá no seu e-mail. Então é importante você verificar se você preencheu os dados certinhos na hora da sua inscrição, verificar a caixa de e-mails, verificar a caixa de spam e principalmente abrir o e-mail de confirmação de inscrição, ok? Lá dentro desse e-mail você vai clicar no botão e escolher a sua senha pessoal para você poder acessar o seu curso com segurança e de forma rápida. Tá, amei, quero participar, mas quanto custa isso? Bom, se você pensa nisso tudo como um custo, você já começou pensando errado, né? Custo é aquilo que não te proporciona resultados, então encare isso como um investimento. Tá, e quanto é esse investimento? Quanto eu vou investir nesse conhecimento todo, em todos esses treinamentos, nessas práticas e principalmente nesses resultados? Literalmente é o maior curso e mais completo que você vai se inscrever até hoje. São realmente muitas aulas e você já consegue começar a implementá-las no seu dia a partir de hoje. Então hoje você pode se inscrever no método Arte Poder por 12 parcelas de R$ 139 no cartão ou R$ 1.397 à vista. Pagamentos à vista pode pagar por cartão, no boleto e no Pix. Qualquer compra por cartão, você pode usar até 2 cartões. Então, se você ficou até aqui agora, se você decidiu aprender como alcançar uma pintura de excelência, repleta de detalhes inesquecíveis, se você quer alcançar uma vida leve e criativa que a arte pode te proporcionar, então eu vou te convidar para entrar para essa turma do Método Arte Poder, clicando no botão que tem aqui embaixo do vídeo. Você vai começar hoje mesmo a sentir mais confiante, mais inspirada e vai poder fazer pinturas perfeitas a partir de agora. E se você estiver se questionando se para você esse valor é pouco ou é muito, eu só te digo que o valor do seu crescimento é você quem determina. Eu só falo o preço do método. Eu não vou mentir que ele é fácil, não é. Tem que treinar muito, tem que se comprometer, tem que decidir agir, mas ele funciona. E é nesse funcionar que está o valor que você deve atribuir, certo? Além de que, quem diz que tempo é dinheiro, nunca parou para pensar que, na verdade, dinheiro nenhum compra tempo. Tempo é a única coisa que passa para mim, para você, e eu estou aqui te propondo economizar tempo, quem sabe até anos, já que eu ensino de forma simples e prática para você economizar todos os erros que eu tive, economizar todos os materiais que eu desperdicei, todo o tempo que você perde na internet pesquisando tutoriais sem sequência, que você não acha ou nem tem a certeza se eles estão corretos.
Então pense nisso, o valor também está na economia do tempo. E quando você começar a assistir às aulas, se você perceber que o método ainda não atende às suas necessidades, se você não se identificar comigo ou com a minha forma de ensino, você ainda tem 7 dias de garantia para cancelar a sua matrícula e ter o seu dinheiro totalmente de volta, tá? Sem nenhuma burocracia. Então é isso, eu acho que eu abordei as principais dúvidas que eu sei que todo mundo tem antes de se comprometer com alguma coisa, antes de se comprometer com o método, e agora chegou a hora da sua decisão, se você vem ou não fazer parte dessa vivência comigo. Eu realmente não quero que você erre em mais essa decisão de ficar de fora. Então, obrigada por você ter ficado comigo aqui até agora e eu espero ver as suas peças lindas logo em breve lá na nossa comunidade do Método Arte Poder.